É comum sentir o olho ardendo como se tivesse areia. Muito cuidado se você sente isso, porque pode ser a síndrome do olho seco. Hoje no Brasil, cerca de 18 milhões de pessoas sofrem com a doença. Esse clima favorece baixa umidade, temperatura alta, pode ajudar a provocar sintomas da doença ainda com mais frequência. Veja na reportagem de Egídio Brito. O olho seco é um termo usado para descrever um grupo de diferentes doenças e condições que resultam da umidade e lubrificação inadequada do olho. É causada geralmente pela má qualidade da película que lubrifica os olhos. Apesar de milhares de pessoas sofrerem de olho seco, normalmente é difícil ser diagnosticado por ser facilmente confundido com outras condições, como infecções ou alergias oculares. O clima seco, com vento ensolarado, fumaça de cigarro, a poluição, os lugares fechados, ar-condicionado e queimadas podem aumentar a evaporação e causar o olho seco. Em Teresina não é difícil encontrar pessoas que reclamem de alguma irritação no olho devido a essas condições. E eu também, meu olho também tá já irritado. Mais ressecado, ardendo. Fica ardendo e tá até ferindo aqui já, de tanto coçar, de tanto o olho chega a queima a impressão do olho. O tratamento para o olho seco passa essencialmente pela utilização de lágrimas artificiais em gotas, colocadas nos olhos várias vezes ao dia conforme a necessidade. Uso colírio, só colírio simples para limpar mesmo, e fico usando sempre um descartável limpinho para não estar colocando a mão suja, né? Por vezes, a utilização de colírios não é suficiente e pode ser necessário utilizar antibióticos e anti-inflamatórios para um eficaz controle da doença. Vamos saber mais, então, sobre essa síndrome, conversando com o médico oftalmologista Francisco Vilar. Doutor Vilar, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom. Vamos falar sobre a lágrima. Esse processo do olho seco, essa síndrome que atinge tanta gente no nosso país, também já é por um problema com as temperaturas e a umidade, piora, mas é um outro problema que provoca, que é justamente a falta devida de lubrificação do próprio olho, não é isso? Isso. Tudo passa pela lágrima, Nádia. A lágrima é uma estrutura complexa. A composição da lágrima tem sais minerais, proteínas, gordura, lipídios, imunoglobulinas. Então, isso é uma série de situações em que essa lágrima diminui. Não vamos citar por falta de tempo. E a própria idade da pessoa, a produção de lágrima vai diminuindo um pouco. Então, quando você chega nessa situação, nessa época em Teresina, por exemplo, na nossa região, que é muito quente, é muito seca, e a evaporação da lágrima é maior, esses sintomas se exacerbam. Quais são esses sintomas? Foi mostrado aí. É o olho seco, a pessoa refere que o olho está seco, que coça, que arde, que fica vermelho e que tem uma sensação de cisco, porque o epitélio da córnea, na falta da lágrima, a célula cai. E aquilo produz uma pequena lesão na superfície do epitélio, dando a sensação de cisco. Agora, o que fazer? A gente vê até personagem e usa o colírio simples. Essa automedicação, chegar na farmácia, eu quero um colírio para lubrificar o olho, é adequado, doutor Vilar? É melhor passar por um especialista? Talvez seja o único colírio que possa ser usado assim de forma indistinta, sem maiores problemas, o colírio lubrificante. Que outro colírio não deve nem pode ser usado, apesar de que a população usa. Mas o colírio lubrificante em si, que não é liberado pela Anvisa, ele pode chegar na farmácia e comprar. Há pouco tempo eu fui falar sobre isso, existem 32 colírios lubrificantes no nosso mercado. Então a minha observação para você é que o paciente procure o oculista, procure o oftalmologista, porque essa alteração da lágrima ela não é uniforme, ela é variável. Então, às vezes, você tem que associar o lubrificante a uma outra coisa. Se esse paciente tiver um processo inflamatório das pálpebras, aí não só o lubrificante vai resolver, tem que usar um antibiótico, um anti-inflamatório. É uma coisa, Nádia, assim, a diminuição do filme lacrimal, não existe essa mágica de você pôr o colírio e ficar bom. Isso é uma coisa permanente. Contínua. Você tem que ter a higiene, tem que ter a limpeza, tem que ter a lubrificação. Contínuo. Você nunca vai ficar livre disso. O senhor falou de uma coisa muito importante, doutor Vilar, a questão da higiene. A gente viu a personagem também dizendo que usa sempre um papel descartável para enxugar os olhos. E muita gente não se atenta a isso. A questão das mãos sujas em contato com a membrana, em contato com a superfície do olho. Isso pode ajudar a piorar alguns quadros. Pode porque esse quadro, ele leva o olho a coçar.
Isso é normal. O olho coça por conta disso. E a pessoa às vezes coça com a mão suja. Nós pegamos associado a isso muita conjuntivite, muita ceratite, porque a pessoa coça demais. Hoje existe no mercado produtos próprios para fazer essa limpeza, Nádia. É um lenço que já vem modificado, você limpa e joga fora. Aquilo é que é o ideal. Claro que é um pouco caro e existe um outro que é mais barato que você dilui na água na hora do banho. Pode ser feito também. Existe uma série de maneiras. E coçar, evitar o máximo de coçar excessivamente. Com lenço descartável, se possível, e sempre lavar as mãos antes, né? Porque... Isso evita não só a proliferação de doenças, mas também o aparecimento de doenças que podem ser muito complicadas. Agora, doutor Vilar, para a gente encerrar, essa exposição excessiva a equipamentos eletrônicos, tablets, smartphones, televisão, isso pode prejudicar ainda mais a síndrome do olho seco? Prejudicar não, mas incomoda mais quem tem. Porque hoje ninguém vive mais sem computador, sem tablet, sem iPhone. Quando você passa muito tempo na frente de um aparelho desse, você automaticamente pisca menos. E o piscar, nós piscamos em torno de 15 a 20 vezes por minuto. E você tem pacientes que você começa a examinar e você tem um aparelho que você conta, ele não pisca nem 5 vezes, isso dificulta muito. Então, essa tensão que a pessoa fica na frente do vídeo, piora porque ele praticamente esquece de piscar, né? Ele tem que ter mais cuidado em estar piscando, porque a pálpebra, a função da pálpebra é exatamente essa, de espalhar a lágrima, com os componentes que ela tem para lubrificar, para umidificar, para proteger, para hidratar, para tratar a superfície da córnea. Olha, a pessoa não pisca. E qualquer coisinha no olho é impressionante, por mínima que seja, incomoda, né? Então, dicas importantes aqui do Dr. Francisco Vilar, que é oftalmologista, está sempre aqui com a gente no Notícia da Manhã. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo lá no nosso portal no cidadeverde.com. Muito obrigada, doutor Vilar. Nada, eu que agradeço a oportunidade. Pena que seja tão pouco tempo, que tinha muito mais coisa para falar. Outra vez ele reclama que é pouco tempo. Na próxima a gente fala de mais coisas. Obrigada, um bom dia.